Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Mário Roberto, sou pedagogo e hoje eu inicio uma série de 2 vídeos para falar um pouco sobre a história do município de Bujari, certo? Gravarei 2 vídeos, né? A história eu vou contar em 2 partes. Na primeira delas eu vou falar de um período que eu denomino do Bujari Seringal. Esse período corresponde até o ano de 1969, quando é construído a BR-364. E aí se inicia a partir daí um outro período que vai ser no outro vídeo. Por que é importante conhecer a história de uma localidade? Um povo que não conhece a sua história é um povo sem memória. E aí eu acho fundamental, por isso, a ideia desse vídeo, contando a história do município de Bujari. É importante também para resgatar e preservar as tradições daqueles que contribuíram para que o Bujari chegasse aonde nós estamos agora. É uma oportunidade também única para a gente compreender a nossa identidade e também ver toda a trajetória do nosso município, desde a origem até os dias atuais. O município de Bujari é um município brasileiro, localizado no nordeste do estado do Acre, um dos mais novos municípios acreanos. Ele se limita ao norte com o Amazonas, ao sul com o município de Rio Branco, a leste com o município de Porto Acre e a oeste com o município de Sena Madureira. Nós temos uma área de 3.468 km². Né? O município de Bujari faz limites com o município de Rio Branco, Porto Acre e Sena Madureira. Segundo o IBGE de 2018, nós temos uma população estimada a um pouco mais de 10 mil habitantes, certo? Então, como eu falei anteriormente, o município de Bujari faz limites com o município de Rio Branco e a nossa história ela está muito ligada justamente a esse município. Como que a gente pode conhecer a história de uma localidade? Né? De algumas maneiras. Eu vou citar aqui 3. Conversar com as pessoas que nasceram e que sempre viveram no município. E isso foi o que o meu pai fez, né? O professor Moisés Torres, autor de 2 livros que conta a história do Bujari. Foi a primeira pessoa e por enquanto a única a se interessar para fazer os registros da nossa história, né? Deixar o nosso povo, portanto, com memória. Pesquisas também, né? Documentos, fotografias antigas, textos, livros, como eu fiz nesses 2 livros do professor Moisés. Então, esses 2 livros, eles estão servindo como fonte desse vídeo, assim como também o livro do historiador Marcos Vinícius, sobre a história de Rio Branco. Rio Branco de Seringal, a cidade. Então, eles são as fontes desta aula, desse vídeo. A origem de Bujari ela está ligada ao município de Rio Branco, que é a capital do nosso estado do Acre. Rio Branco foi fundada em 1882 pelo coronel Nelton Maia, né, um cearense que nasceu em 24 de dezembro de 1861. Ainda muito jovem, ele veio para o Pará e começou ali as suas atividades comerciais e também aventureiras, sempre viajando entre Belém, Manaus e Manacapuru. Em 1882, ele montou uma firma de nome N. Maia e Companhia para atender os vapores pequenos, que eram as embarcações muito utilizadas naquele momento, os seringais, e realizada aí a intermediação também da compra e venda do gado boliviano para o abastecimento na região. Ele adquiriu 2 lotes de terra do governo do Amazonas, localizados no Rio Acre, né, no Alto Acre, e o que ele chamou, batizou, né, esses 2 lotes de Seringal Empresa, ou Volta da Empresa. Essa documentação dessas terras foram feitas em 1894. Então, ao adquirir essas terras e ao chegar aqui a aportar ali onde hoje está localizado o 2º distrito de Rio Branco, né, onde teve todo o início, ali na Gamileira, né, no calçadão da Gamileira.
Ali é a origem onde ele fundou uma casa comercial chamada Niemeyer. E essa casa comercial, ela movimentou bastante, né? Atendia os seringais próximos, os barcos, né? Os vapores que passavam ali também, e o comércio também com a Bolívia aí ligado. Esse movimento, portanto, proporcionou espontaneamente que o seringal volta da empresa do Nelton Maia fosse um seringal diferente dos demais, né? Porque além da Casa Niemeyer, outros comércios também foram se fixando ali, além de casas residenciais. Então, muito cedo, logo muito cedo, o Seringal Volta de Empresa deixou de ser um espaço privado, né, de domínio exclusivo do seringalista, para se tornar um espaço público, onde outros comerciantes ou indivíduos podiam atuar e se fixar, como aconteceu ali, né? Outros comércios, residências, atrás dessas residências ali havia um espaço que eram destinados para a guarda do gado, né, para ser vendidos, e os que eram comprados também da Bolívia. Em 1898, o Nelton Maia vendeu o Seringal Empresa e montou com seus primos um comercial fixo na Vila Rio Branco, né? A Vila Rio Branco foi justamente a denominação dada a esse povoado, a esse vilarejo que se iniciou a partir da chegada do Nelton Maia ali na volta da empresa, com a fixação da casa comercial dele. E ali se tornou Vila Rio Branco, né? Isso já no início da década de 1900, né? Nós vamos ter em 1903, por exemplo, o Tratado de Petrópolis, né? Toda a história aí da Revolução Acreana. Em homenagem ao Barão de Rio Branco, a vila foi batizada de Vila Rio Branco. Que foi, o Barão de Rio Branco foi o articulador do Tratado de Petrópolis, né? Que estabeleceram os limites e tornaram o Acre parte do Brasil. Como eu já falei, portanto, até 1908, a Vila Rio Branco ela era a sede do Departamento do Alto Acre. Ocupa apenas a margem direita do rio Acre. Uma área plana e favorável à abertura das primeiras ruas, entretanto, muito baixa e alagava nas épocas cheias do rio Acre. Então, em 1909, aí no meio de um conturbado contexto político, o prefeito do Departamento do Alto Acre, Coronel Gabino Besouro, decide tomar uma parte das terras do Seringal Empresa, situada às margens esquerda do rio Acre e frontal à Vila Rio Branco, fundando, portanto, um novo aglomerado, um novo povoado, né, que ele batizou de Vila Penápolis, em homenagem ao presidente da República na época, Afonso Pena. Então, nesse período também que Niemeyer chega aqui, que Nelton Maia chega e funda o Seringal Empresa, volta da empresa e, portanto, depois Vila Rio Branco e aí, posteriormente, Vila Penápolis, acontece um período muito rico, né, economicamente aqui no Brasil, em especial na Amazônia, que é o primeiro ciclo da borracha, né? Esse ciclo aconteceu entre os anos de 1879 a 1912, na região central da floresta amazônica. O principal produto de exportação brasileiro era usado para a fabricação da borracha, né? Que era o látex, o leite extraído das seringueiras. Um dos principais pontos responsáveis por levar o látex a momentos de glória, a borracha, foi a Revolução Industrial que estava acontecendo na Europa. Foi nessa época que o Brasil exportou toneladas de borracha para as indústrias europeias e para as fábricas automobilísticas norte-americanas. A expansão dessa produção atraiu milhares de imigrantes de todo o Brasil, e especialmente da região Nordeste, que, fugindo da seca de seus estados, viam, né, nessa atividade econômica a possibilidade de ascensão social e econômica. Na primeira década do século XX, o país era o principal produtor e exportador de borracha em todo o mundo, para vocês terem uma ideia aí da importância e por que atraiu tanta gente para cá. O Bujari, o Bujari, então, qual é a relação do Bujari com o início de Rio Branco,
e principalmente com seringal empresa. Geralmente, a história de um município, ela pode começar com um povoado, né, como aconteceu com Rio Branco, e se forma principalmente devido à sua localização. Né? Olha só, Vila Rio Branco foi à margem do rio Acre, né, que surge Rio Branco. A maioria dos municípios acreanos também tem essas características. Essas aglomerações, esses povoados surgem a partir da margem de algum rio. E aí também, né, próximo a uma atividade econômica, né, próximo à agricultura, né, e aí é que vai surgindo os povoados e, portanto, aí muitas histórias dos municípios brasileiros estão ligados a essa questão. A origem do Bujari está ligado ao seringal empresa, porque Bujari era uma colocação desse seringal empresa. E, portanto, a origem do município de Bujari está ligada ao extrativismo vegetal. E assim, depois, né, passado alguns anos, né, o seringal empresa foi vendido. Né, meu pai já tinha vendido em 1900 e pouco, ele vendeu o seringal e depois esse seringal foi novamente vendido para o senhor Francisco Rodrigues Parente. Depois do falecimento do senhor Francisco Rodrigues Parente, o seringal foi dividido em 3 partes, né? O seringal empresa foi dividido em 3 partes. Uma parte para a viúva, a senhora Maria Parente, e as 2 outras partes para os seus 2 filhos, Joaquim Parente e Isaura Parente. A colocação Bujari, ela ficou para a dona Maria Parente. Ela casou-se novamente, né, com o coronel Armando Augusto de Barros, e após a morte dos dois, o seringal ficou com o senhor Agostinho Fernandes de Barros, que era o pai do coronel Armando Augusto de Barros. Por volta de 1942 e 43, aí nós já estamos falando do segundo ciclo da borracha, o governador do então território do Acre, o Major Oscar Passos, comprou as terras do seringal empresa com o objetivo de colonizar esta área. Mesmo o seringal vendido, né, a produção da borracha ela continuou. Quando findou o tempo do seringalista, após a venda do seringal, o senhor Manuel Julião arrendou o seringal. Né? Com o término do tempo do senhor Manuel Julião, o seringal foi arrendado novamente, desta vez para o seu Lauro Tinoco. Com a falência da borracha em 1946, né, final do segundo ciclo da borracha, o seu Lauro Tinoco vende o seringal ao governo do território pela quantia de 9.000 contos de réis. Né? Esse valor foi parcelado em 9 prestações. O governador nessa época era o Major José Guilmar de Santos, que distribuiu as colocações aos seringueiros que já habitavam o seringal empresa. Em 1962, o Acre já elevado à categoria de estado, residiu na colocação Bujari 3 seringueiros, né? O seu Raimundo Vigílio, o seu José Leão e o seu Joaquim Sobreira. Bujari, segundo relatos de moradores antigos, inclusive de seringueiros, era uma das piores colocações no aspecto produtividade. Nas palavras dos próprios seringueiros, era uma colocação ruim de leite. Além disso, também tínhamos um outro problema, que era a dificuldade de água potável, um problema que se arrasta até os dias de hoje. Também tinha muita taboca e esperaí, né, que é uma vegetação muito, muito presente aqui. Algumas pessoas se perguntam muito e fazem também essa pergunta sobre a origem e o significado do nome Bujari. Como surgiu? Qual é a origem do nome Bujari? Né? Porque a origem de Bujari a gente já sabe, né? Era uma colocação do seringal empresa. Mas como é que foi dado esse nome? Por que foi dado esse nome? Qual é o significado desse nome? Aí, olha só, não há, segundo o professor Moisés Carneiro, né, nenhuma informação sobre a data de abertura desta colocação e quem a batizou, né, por esse nome. Porque como é que acontecia? Né? Os seringais, como eram grandes, eram divididos em partes.
essas partes eram chamadas de colocações. Cada colocação tinha uma quantidade de seringueiras, né, que era a árvore que dava o leite. Então, o seringalista dividia o seu seringal em várias colocações e distribuía, né, essas colocações aos seringueiros, para que os seringueiros fizessem a coleta e vendesse para esse seringalista a borracha. Então, o nome da colocação era dado justamente no momento que o seringueiro chegava na colocação. Então, na colocação Bujari a gente não sabe, né, que data foi dado esse nome, a data de abertura da colocação, nem quem batizou, nem porquê. Existe aí nas pesquisas do professor Moisés algumas hipóteses, né, do significado do nome. Então aqui, como a gente já falou, tinha uma vegetação muito emaranhada, né, muito cipós, tabocas, esperaís. Então acredita-se que o nome Bujari vem do nome de um determinado cipó chamado bugi, que era um cipó muito emaranhado, né? Então, e daí, né, o nome Bugari, né, uma vegetação, e daí Bujari. Uma outra hipótese, talvez a mais lógica, meu pai estava num encontro, né, e falando sobre a história do Bujari, quando alguém perguntou justamente essa questão, o significado do nome, e ele falou isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Que não há nenhuma informação e tal. Na plateia tinha um senhor chamado Cosmo Capistrano, que após a fala do professor Moisés, informou ele que ele trabalhava em Boca do Acre com os índios apurinães e que Bujari fazia parte, né, do dicionário apurinã, que significa lugar de mata cerrada, né, que tem muito sentido por conta da vegetação aqui existente. Então tem essas duas hipóteses, certo? Então é isso, pessoal. A primeira parte, ela se encerra aqui, e eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí, e posteriormente a gente vai fazer uma outra parte. Muito obrigado.